Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos abordar o tema poder e subalternidades. Esse tema do poder é um tema já muito consagrado, muito discutido ao longo de toda a história do pensamento filosófico ocidental, desde os gregos, passando pelos romanos, até chegar no mundo moderno, França, Estados Unidos, Inglaterra. O tema do poder é um tema de grande valia, de grande universalidade, né? E o conceito de poder é definido pelo filósofo italiano Norberto Bobbio como a capacidade ou possibilidade de agir e produzir efeitos. Isso é o poder, é a capacidade de agir e produzir efeitos. O poder é a própria ideia de que a ação humana é uma ação de transformação. Eu transformo aquilo, o meio natural, né, ou mesmo o domínio de outras pessoas, na minha vontade, né? Max Weber, por exemplo, um importante sociólogo alemão, define o poder em termos de fazer com que os outros façam aquilo que eu quero que eles façam, né? Então, o poder teria uma dimensão muito mais ligada a estruturas de dominação. A forma como lideranças políticas, como expressões de poder, teriam a função de, digamos, limitar a ação dos outros no sentido de afirmar o seu próprio poder, tá? Então, o Bobbio, ele define de forma bastante satisfatória a possibilidade de agir e de produzir os efeitos como um conceito mais próximo do que podemos entender aqui como um conceito de poder. Há toda uma discussão sobre poder do ponto de vista da filosofia política, do ponto de vista da ciência política, que é um conceito, né? Um conceito importante, mas não é o único, tá? Nós temos uma vasta literatura a respeito desse tema sobre o poder. Michel Foucault, ele vai abordar o tema do poder igualmente, né? Quando já abordamos Michel Foucault em outra aula. E o que o Michel Foucault vai fazer, né? Ele vai fazer um contraponto à abordagem marxista do poder, né? A abordagem marxista, entenda, a abordagem muito mais ligada à ideia da luta de classes, tá? Então, o poder não se estabelece, na visão de Michel Foucault, como uma via de mão única, tá? Como se percebe, por exemplo, no poder econômico. Não é uma via de mão única. O que ele quer dizer com isso? Vamos continuar aqui. O poder exercitado de forma relacional e em micro-relações. Opa, já temos aqui uma ideia mais clara do que vem a ser o poder, né? O conceito de poder é usado como um instrumento de interpretação social e as práticas sociais ou relações de poder são o centro nervoso de suas análises. Então, o Michel Foucault, ao invés de tentar entender o poder como se fosse uma expressão unidimensional, unilateral, no caso do marxismo, a ênfase dada aqui é o poder econômico, afinal de contas, na sociologia marxista, o foco é a luta das classes sociais, o conflito entre as classes sociais, aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que detêm a força de trabalho. O Michel Foucault tenta expandir isso e mostrar que o poder é, antes de tudo, uma relação, né? Ou seja, a ideia de que o poder ele é relacional e ele se dá não a partir dos macrofundamentos, mas sim dos microfundamentos, ou seja, as micro-relações. O Michel Foucault, ao invés de ter uma preocupação de, por exemplo, como podemos dominar o Estado, ele vai se preocupar, antes de tudo, com o domínio dos corpos,
Daí a ideia Foucaultiana do poder disciplinar, né? O poder que certas agências, certas camadas do Estado vão exercer em relação aos indivíduos, né? Então, bom, isso vai produzir, obviamente, micro-relações, uma relação muito mais aberta, né? E isso vai ser também o foco de sua análise. O Michel Foucault, obviamente, ele vai expandir essa análise, vai expandir essa interpretação, e é com base nisso que nós vamos ter alguns conceitos importantes, né, a respeito do poder e como Michel Foucault vai entender essa questão. Bom, então a primeira ideia são as capilaridades de micro-relações, tá? Então, como é que isso dá em termos de capilaridade, ou seja, em termos de enraizamento desses princípios? Então, vejamos aqui. Primeiramente, como algo produtivo, como se sabe, portanto, não somente repressivo, mas também pedagógico. Isso é um detalhe importante, né? O poder não é apenas repressivo, ele é, antes de tudo, uma fonte de aprendizado, ou seja, é também pedagógico. Tá? Então, essa é a primeira ideia que nós temos aqui na questão introduzida pelo Michel Foucault. Em segundo lugar, uma relação que se estabelece entre indivíduos, ao invés de ser um poder, um objeto estático e transferível. Quando Michel Foucault enfatiza a relação entre indivíduos, ele quer tirar de cena toda aquela mecânica institucional que vê o poder apenas no aspecto estatal, né? Apenas no aspecto das formalidades estatais, das estatalidades e das institucionalidades. A preocupação de Foucault é tentar entender que o poder não está numa instituição. Não é bem isso. O poder está entre os indivíduos, ou seja, estabelece-se entre indivíduos. Em terceiro lugar, não se estabelece em um só sentido, de cima para baixo, tampouco de baixo para cima, nem deve ser compreendido unilateralmente, como se fosse uma coisa, né, só de um lado para o outro. Não. A ideia do poder é uma rua de mão dupla, tá? Ou seja, é de baixo para cima e de cima para baixo. Nós devemos pensar aqui esse conceito de poder na abordagem Foucaultiana como uma expressão dialética, tá? Há uma espécie de dialética do poder, há uma espécie de entrelaçar entre os indivíduos os interesses que serão mediados ali por esses indivíduos, e esses indivíduos, obviamente, vão traçar suas estratégias de acordo com seus interesses, momentâneos, táticos ou seus interesses de longo prazo, seus interesses estratégicos. Então é uma coisa importante se destacar, a não unilateralidade do poder, mas sim o poder como uma dimensão aberta, dialética, que pode se dar de cima para baixo ou mesmo de baixo para cima. Tudo bem? Vamos avançar um pouco. Aqui nós vamos abordar, dando uma certa continuidade a essa discussão sobre o poder, abordar a obra de Spivak e o Poder Subalterno Fala, um ensaio escrito por Spivak, e apresenta argumentos do ponto de vista não ocidental sobre a ausência. Esse é um detalhe importante que eu vou enfatizar logo em seguida, mas já deixo registrado aqui, tá? Do ponto de vista não ocidental, sobre a ausência completa da capacidade de dizer algo e ser ouvida por sujeitos, instituições e posições que ocupam o poder. Tá? E o que nós temos aqui, de fato, é toda uma discussão sobre a questão
do tema decolonial. Eu vou escrever aqui para que vocês façam eventuais, caso sejam do interesse de vocês, eventuais pesquisas sobre o tema decolonial, tá? E o que vem a ser essa abordagem decolonial? A abordagem decolonial é uma abordagem não ocidental. E aqui, uma coisa que nós devemos enfatizar bem, o que nós estamos chamando de não ocidental não significa que seja todo o Ocidente, tá? Essa interpretação não ocidental, a interpretação ocidental, ela é fundamentalmente eurocêntrica, tá? Então, quando o debate vira não ocidental, significa que é uma abordagem não eurocêntrica. É basicamente essa a ideia que nós devemos tratar aqui, tudo bem? E a questão que se coloca avança no sentido de incluir não só sujeitos, mas sujeitos que estão permeando e são permeados por instituições e posições de poder que ocupam. Tá bem? Então, esse é um traço importante aqui na abordagem de Spivak. Bom, para ilustrar os argumentos, o que a autora explica, Spivak explica, né? Apresenta 3 exemplos da história indiana, em que tentativas de estabelecer um diálogo com o poder ocupar o poder foram completamente silenciados ou assimilados pelas forças que de fato ocuparam e detêm o poder. E os casos específicos, acho que não vale tanto a pena entrar nos casos, mesmo porque vocês vão encontrar todos os 3 casos, os 3 exemplos na apostila de vocês, mas a questão indiana é o aspecto mais geral que eu quero abordar. Obviamente, isso está detalhado na apostila, vocês podem ler com muito mais atenção lá, mas o que nós temos aqui, o foco aqui é que a autora observa que essa relação de subalternidade é uma construção que se inicia no processo de colonização da Índia. Nós devemos lembrar sempre que a expansão europeia na Índia, e não só na Índia, como também no continente africano, mudaram as formas tradicionais de poder. Né? Se nós tínhamos, tanto na Índia quanto na Ásia inteira e no continente africano, relações muito mais tradicionais de poder, a partir do momento que os britânicos passam a fazer parte desse mundo indiano, eles obviamente vão impactar de forma decisiva nessas relações de poder outrora tradicionais, de uma sociedade extremamente tradicional, uma sociedade baseada em castas, numa religião hindu, numa realidade bastante complexa, e esse poder colonial inglês vai, de certa maneira, modificar um pouco esse grande caldo cultural, institucional e político que é a Índia. Né? Então, a grande preocupação é essa, é como a Índia é, hoje ainda, um grande híbrido, um grande compósito institucional que mescla tanto elementos ocidentais, coloniais, no caso inglês, como também elementos profundamente tradicionais, religiosos, hindus, da sociedade tradicional, da sociedade milenar que é a Índia. Então nós temos dinâmicas aqui muito interessantes e muito complexas. Bom, devemos encerrar aqui a aula, tá? Então nessa aula nós enfatizamos 2 coisas. Primeiramente, o conceito de poder, na visão de Norberto Bobbio, e a crítica aos marxistas de Michel Foucault, e encerramos aqui abordando um pouco da questão da subalternidade com a pensadora indiana Spivak. Bom, encerramos aqui a nossa 4ª aula e eu espero encontrá-los na próxima. Até mais!